eu quero trazer uma forma de olhar para a sua vida diferente, e eu tenho tentado fazer isso todos esses dias, porque se você imaginar aquela frase que nós somos o fruto do que nos aconteceu, certo? Ela tem a sua dose de verdade, mas e se nós pensarmos que o que nos aconteceu foi a falta de cuidado de como nós preparamos o nosso futuro? Muda um pouco, você não acha? Pensa bem. Você tem clareza de como você quer que seja a sua vida? Olha para a sua vida daqui a 5 anos. Faça esse exercício assim, ó. Como que você gostaria, como você se enxerga em 5 anos? O que você gostaria de ter conquistado em 5 anos? Como você gostaria de estar no seu estado de saúde em 5 anos? Aí eu digo de peso, de disposição, de colesterol. Pensa como você gostaria de estar. Pensa se você está casado, você gostaria de estar casado. Se você é casado, como você quer que esteja seu casamento. Se você não tem filho, se vai ter filho. Se você tem filho, como ele estaria daqui a 5 anos. Como você gostaria que sua vida estivesse. O carro que você vai ter. Como vai estar a sua casa, se vai ser essa que você mora ou a que você vai morar. Monta essa cena de como que você quer a sua vida daqui a 5 anos. A gente precisa saber onde a gente vai chegar. Inclusive, um parênteses aqui, Aristóteles, quando ele escreve para seu filho, ele faz as perguntas que nós nos fazemos até hoje em todas as empresas, né? A pergunta é, quem sou eu? Ele perguntava isso para o filho. Depois, quem você gostaria de ser? É uma pergunta aristotélica, ou seja, como que você quer ser no futuro? E depois, o que você vai fazer para ser quem você gostaria de ser? Nada mais é do que um plano de ação, onde qual é a minha situação atual, da empresa, pessoal, do seu relacionamento, pense do jeito que você quiser. Como eu gostaria que fosse, pode pensar na sua empresa, no seu relacionamento pessoal, do jeito que você quiser. E o que você tem que fazer para chegar onde você quer. Ah, então, mas eu não tenho domínio sobre as coisas que me acontecem. De fato, de algumas, mas da maioria sim. E se nós pensarmos assim, a maioria das coisas que te aconteceu são frutos daquilo que você preparou para o seu futuro, significa que você vai ser uma soma muito boa. Ah, mas e os imprevistos e as dificuldades da vida? Elas fazem parte da vida, não tem como nós tirarmos isso da vida. Você faz um plano de ação, ele não acontece 100% do jeito que está lá escrito. Se acontecesse, a gente seria tudo que a gente queria, né? Mas não, ele não acontece porque tem os imprevistos, porque tem as nossas limitações. Isso não quer dizer que a gente não possa planejar, ao contrário, a gente deve planejar. Por conta dessa experiência, de uma pergunta que numa turma de formandos em Harvard em 79, o cara perguntou para a galera da turma lá, escuta, quem aqui tem meta para a vida? Aí 100% levantou a mão. Depois falou, quem é que tem as metas escritas, planejadas? 30% levantou a mão. Depois ele disse, quem tem a meta escrita, planejada e detalhada de onde quer chegar? Só 3% levantou a mão. 10 anos depois, ele reuniu a mesma turma e viu que 97% da turma tinha uma renda igual, somada aos 3%. Ou seja, o pessoal de 3% teve muito mais resultado porque ele foi aquilo que ele imaginava para o futuro dele. Então nós somos sim produto daquilo que nós vivemos, das nossas experiências, as nossas memórias, elas definem muito do que nós somos. A gente guarda em nós memórias, né? Nós somos os seres que têm arquivos dentro de nós, no subconsciente, no consciente, que eles são quase que um definidor da nossa vida. O nosso cérebro ele funciona muito assim, ele é feito para descansar, o nosso cérebro. O cérebro, tudo que ele puder fazer, veja bem, tudo que ele puder fazer para não gastar energia, ele vai fazer para não gastar. Quer ver um exemplo? Pegue 5 anos atrás, apenas 5 anos atrás. O Waze era tão popular? Não, não era tão popular. Pergunta para os motoristas de 5 anos atrás, antes do Waze, e o GPS não era tão acessível, na época o GPS não era tão acessível, se alguém andava de Waze e GPS na cidade. Não andava. Mas o fenômeno do Waze entrou, todo mundo agora, para ir para casa, liga o Waze. Por quê? Não sei, o cérebro não quer pensar que caminho vai fazer. Ah, não, então é para ver trânsito. Não é não, é para você não ter que pensar. Então nessa caminhada de quem eu quero ser, de onde eu estou, para onde eu vou chegar e quem eu quero ser, é o esforço pessoal para que eu realize aquilo que eu desejo para o meu futuro. Quando o meu futuro, naquele instante, se tornar o meu passado, portanto, ele se realizou, e ele se realizando, se torna a minha memória e eu sou fruto dele. Olha que interessante, é diferente, né, de pensar assim. Coisa de filósofo.
mas é bom você pensar nisso. Hoje eu queria falar para vocês de uma lei do triunfo de Napoleão Hill. Eu fiz o treinamento da Napoleão Hill, o Mastermind Links, pela Fundação Napoleão Hill. Muito, muito, muito interessante. Napoleão Hill pesquisou durante muitos anos, inúmeros, mais de uma dezena de milhares de empresários. E durante o tempo dele, durante esses muitos anos que ele pesquisou, ele mapeou, ele sistematizou os comportamentos dessas pessoas, certo? Ele foi comparar o que esses caras de sucesso tinham em comum que fizeram com que eles tivessem sucesso e permanecessem no sucesso. Então, ele mapeou o comportamento desses caras e foi olhar o que é que eles faziam em comum que conduziam eles para o sucesso. Depois ele mapeou, ele passou mais, acho que foram mais 23 mil pessoas que não tiveram sucesso. Pessoas que não conseguiram se alavancar na vida. E mapeou também, para saber o que quem não tem sucesso faz de diferente do que quem tem sucesso. Porque o desejo dele não era descobrir como não ter sucesso, era entender por que pessoas que têm as mesmas potencialidades, eu e você temos as mesmas potencialidades, tá certo? Por que pessoas com a mesma potencialidade, às vezes com os mesmos incentivos e nas mesmas condições, um tem sucesso e outro não? E aí ele chegou à conclusão das 17 leis do triunfo. Uma delas é a que eu quero falar hoje, eu posso falar das 17, são fantásticas, mas uma é muito importante. Porque essa mexe com o meu coração e eu acho que contribui demais para a sua vida. Para a minha vida contribui, eu tenho certeza que vai contribuir para a sua. Essa lei chama fazer mais que o combinado. É muito forte isso. Como assim fazer mais que o combinado? Você concorda que às vezes você já pode ter falado, e eu sei que eu já falei, e sei que de várias pessoas que falam assim, uma frase muito parecida com essa assim? Não sou pago para fazer isso. Você já viu alguém falando assim? Ah, mas isso não é minha obrigação. Certo? Você já viu alguém falando isso? Se você viu, por favor, comenta aqui e fala, eu vi. Só para ver se eu não estou falando aqui algo que não é verdade. Então, vamos pensando aqui, ó. O mais que combinado significa exatamente você surpreender, fazer aquilo que não está dentro do seu escopo, daquilo que está pré-definido para você, mas que, além de gerar valor, ajuda mais. E você se diferencia por isso. E olha só a lógica, se o cara mapeou o que as pessoas de sucesso fazem de diferente daquelas que não tiveram sucesso, e que, ao fazer isso, conduzem ela para o sucesso, significa que eles não são aqueles que estão preocupados se eles foram ou não contratados para fazer o que eles vão fazer. Eles vão fazer. Eles vão fazer o que for preciso, mais do que for preciso, para que a coisa aconteça. Então eu quero te contar um pouquinho dessa minha história, que foi um pouco do que eu vivi. E eu nem conhecia a Lei do Triunfo nessa época. Eu fui contratado para ser office boy de uma empresa. Entrei lá com 23 anos de idade, já não era menino, tá certo? Já tinha feito filosofia nessa época. E teve uma oportunidade de eu entrar como office boy, assistente geral de escritório, né? Não tinha esse nome office boy, mas eu era um assistente geral do escritório, e eu entrei lá para ser isso. E se eu não tivesse me movimentado, eu poderia ter ido embora sendo o auxiliar de escritório, o que não é demérito nenhum, só estou querendo contar o que fazer mais combinado acontece. Quando eu cheguei no escritório, eu nunca fui um cara muito organizado, mas eu sou um cara sistematizado. O que significa isso? Eu organizo as coisas de um jeito, e sempre foi intuitivo isso para mim, de que eu consiga saber o que tem, onde estão, e isso facilita muito para eu fazer as coisas que eu tenho que fazer. Era uma zona, o escritório do meu diretor naquela época, e aí eu falei, cara, eu vou organizar isso de um jeito que quando ele me pedir qualquer coisa, eu vou saber pegar. E eu lembrei de uma frase do meu nono, do meu avô. Ele dizia o seguinte: Thelma, guarde suas coisas de um jeito. Ele nunca mandou ser organizado. Eu tive pouco contato com esse meu avô. Ele dizia, guarde as coisas de um jeito que um dia que se acabar a luz na sua casa no escuro, você consiga encontrar o que você quer. Eu falei, ficou a lição na minha vida, mas a gente tinha uns 7, 8 anos quando eu vi isso. E eu sistematizei. E comecei a organizar e comecei a ler tudo o que tinha ao redor. Aí ia chegando, ia lendo, ia colocando na pasta, ia, colocando títulos, e fui organizando. Aí o cara falava, nossa, eu tô precisando de tal documento, tá aqui na pasta. Ele, pasta? Eu fiz uma pasta com os assuntos disso, fiz uma pasta com os assuntos daquilo. Eu não sabia o que era. Eu comecei a ler sobre o assunto,
E um dia saiu, ele teve uma reunião tensa que eu vi, né, porque estavam gritando, não sei o que lá, saiu o pessoal, eu entrei para pegar as coisas da reunião, para limpar a mesa, ele estava lá murmurando, e aí a minha vida de liderança sempre me ajudou muito, porque eu sou grato a Deus por ter me dado essa oportunidade. Eu comentei com ele, então, meu diretor, ele não entendeu o projeto, né? Aí ele me olhou e falou assim, como assim? Eu falei, eu tava lendo e vi que no projeto tinha isso, aquilo, eu não sei muito bem o que é, mas poxa vida, né? Ele podia te ouvir mais e tal. Ele falou, você leu o projeto? Eu li, tá aqui ó, pasta, eu organizei assim, assim, assado, eu entendi isso e aquele, me conta mais. E aí, eu acho que é a graça de Deus na vida de alguém. Eu fiz a minha parte e Deus fazendo a dele, né? Colocou uma pessoa muito, muito interessada em gente para ser meu chefe. Olha que louco. O cara era diretor de uma empresa enorme, olhando o que um funcionário de baixíssimo escalão, dentro da hierarquia da empresa, que era um auxiliar de escritório, tinha para falar sobre um projeto que ele estava tocando. E aí eu falei sobre o projeto durante algum tempo lá, ele falou, amanhã eu vou ter uma reunião no escritório de arquiteto top lá. Você teria coragem de explicar para ele como que é? Eu falei, teria. Imagina eu com essa minha carinha de pau, não. Aí fui, cheguei no escritório, abri a planta e comecei PPPPP, e ele falou, tá ótimo, muito obrigado, sentei e fiquei lá, quietinho até o final da reunião. Ele falou, se você quiser, eu vou colocar você nesse projeto e aí você vai aprender sobre esse tema. Eu falei, eu quero. E peguei essa oportunidade e comecei a fazer as coisas. Eu fiz mais que o combinado. E por fazer mais que o combinado, eu aprendi mais do que as outras pessoas que faziam a mesma coisa que eu fazia. E, gente, 17 anos depois, quando eu saí da empresa, eu passei por todas as funções, chegando a ser presidente de uma das empresas do grupo. Isso é legal para dizer o seguinte, quando a gente faz mais que o combinado, não é só para o outro que eu faço, é para mim também. Então pensa aí, o que você pode fazer de mais de combinado no seu trabalho, na sua empresa, para o seu cliente, para a sua família, para as pessoas que convivem com você, de maneira que você contribua para a vida delas, independente de ser ou não a sua obrigação, e que também contribua com você. Pensa nisso, fazer mais que o combinado faz com que as pessoas sejam diferentes, sejam olhadas de maneira diferente.